Noite. Menas, hoje tá difícil esse clima, né? Uma hora tá frio, uma hora tá quente. Tá bem difícil mesmo. E tira a roupa e põe roupa. Deixa eu pegar a agenda. E vai para a escola e volta para casa e assim vai. Bom, pessoal, vamos conversar. Hoje tem algumas coisas aí para acertar. Na próxima aula, boa noite. Na próxima aula tem as apresentações dos trabalhos. Então, queria ver com vocês se vocês conseguiram montar os grupos, se alguém ainda está com dificuldade. Eu estou meio descabelada aqui. Como é que vocês estão? Conseguiram montar os grupos? Conseguimos, professor. Eu acho que está com o grupo já. Escolher os temas, eu deixei bem livre, bem à vontade. Vocês podiam escolher aí escolher ou alguma abordagem, ou escolher algum tema, vocês podiam escolher alguma abordagem, a psicanálise, a questão do Jung, ou humanista, ou Gestalt, ou escolher alguma, né, por exemplo, a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, escolher alguma questão onde o psicólogo atua. Alguém ainda está... Pois não, pode falar. Então, nosso grupo já está formado e a pesquisa já está quase toda pronta, mas a gente escolheu um outro assunto, não relacionado a esse que você falou. Mas sobre a comunicação não violenta. Pode ser, pode ser. Uhum. Vocês podem escolher qualquer tema, desde que vocês tragam para a psicologia. Tá bom? Pode ser sobre a questão do assédio moral, do assédio sexual, do bullying, da inclusão, do trabalho do psicólogo em escola, em hospital, ou nós queremos discutir alguma abordagem, também pode. Eu deixei bem livre. Pessoal, eu preciso saber quantos grupos deu. Vocês têm uma ideia ou não? Nós temos que pensar. Nós temos que pensar no tempo. Porque eu dei 10 minutos para cada grupo. Oi, Janeide, pode falar, Janeide. Oi, professora. É que para mim, eles estão passando devagarzinho para mim pelo WhatsApp. Aí, quando eu tiver tudo, já lhe mando. Com certeza até amanhã. Só um pouquinho. Tem mais alguém com o microfone ligado? Pois não, Janeide? Janeide? Oi. Está dando eco. Mas assim, nós temos que pensar uma coisa, Janeide, eu e você. Nós temos que pensar que vai dar em torno de 10 a 15 minutos para cada grupo. Né? Daí... Acho que é o meu computador. É o teu computador que está dando eco. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu estou dando um tempinho aí para o pessoal ir chegando, mas aqui, ó. Deixa eu ver. Tem o meu ligado. Só. Eu vou desligar o meu e daí você fala. Não, acho que era o meu mesmo. Eu estava duplamente conectada na sala. Ah, tá. Ô, Janeide, eles estão me passando devagarzinho, daí eu estou fazendo na mão, aí no máximo amanhã até umas 10 horas eu já lhe passo tudinho.
Porque daí nós temos que pensar, né? Geralmente a nossa aula vai até 10, 10 e pouco. Nós temos que ver se nós vencemos as apresentações de um dia só. Mas daí a Janeide vai me passar e eu avalio e organizo, tá bom? Alguém ainda tem dúvida do trabalho? Eu vou fazer uma explanação geral de como que deve ser o trabalho. Então, primeiro, em grupo, tá? Não vem, eu recebi e-mail, não sei se foi de um estudante, eu quero fazer sozinho. Não, tá? Nós temos que exercitar essa questão do trabalho em equipe. Mesmo que dê umas encrencas aí, nós temos que exercitar. Todo lugar dá, né? Não, são as relações. Quem acha que viver é só alegria, né? Então, aí não vai dar, né? Então, isso faz parte, né? Faz parte. Cria um grupo no WhatsApp, né? Vocês podem acessar o Meet gratuito, ele dá em torno de 1 hora o Meet gratuito, vocês podem se reunir, treinar o trabalho antes, tá? Treinar a apresentação antes. Então, o que eu sugiro? A apresentação é obrigatório falar, sim. É obrigatório. Todos do grupo deverão de falar. Se alguém, o microfone falhou alguma coisa, essa pessoa vai ter que escrever no chat. Então, por quê? Vocês terão, até hoje de manhã, eu fiz certinho com o grupo da manhã, eu quero resolver com vocês. Deixa eu pegar a minha pastinha. Eu tenho caderno, agenda. Vergonha. Infelizmente, a vergonha a gente guarda. Vocês pensam que eu também não tenho? Claro que às vezes eu também tenho. Às vezes eu vou dar palestra, curso, para pessoas que eu também fico com vergonha. Esses tempos eu tive que ministrar um curso, todo mundo com doutorado, pós-doc, falar de inclusão, que é a minha praia, né? Mas eu também fico com vergonha. A câmera também tem, o ideal é que vocês liguem a câmera, gente. Tá? Por isso, deixa eu só achar a fichinha de vocês aqui, que é da turma da manhã, eu já organizei, eu vou deixar de vocês bem organizadinha. Espera aí. Deixa eu achar a lista de vocês são uma turma grande, hein? Então, eu já falo sobre a vergonha, espera aí. Então, como que vai ficar a nota de vocês no primeiro bimestre? Tá? O trabalho, a prova vai valer 7. Vocês terão a prova lá no AVA, Nós teremos lá 10 questões, a prova vai valer 7. O trabalho vai valer 2, que é esse trabalho que eu estou pedindo. E a nota de participação que vale 1, Que vale 1. Então, qual é a ideia do trabalho? A ideia do trabalho é uma discussão geral sobre vários temas. Geralmente, eu sempre deixo os trabalhos, os temas livres, eu direciono. Lógico, nós aqui, é o papel do quê? Da psicologia. Ai, não sabe fazer slide. Ai. Eu pego vocês, calma aí, uma coisa de cada vez, tá? Calma aí. Então, vocês escolherem um tema focado na psicologia, nós vamos falar sobre idoso, vocês podem pegar a psicologia do desenvolvimento, por exemplo. Então, vocês podem falar sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a idade adulta, sobre o idoso, e o papel da psicologia. Nós queremos falar sobre o suicídio, nós queremos falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre orientação profissional,
sobre o usuário, sobre o papel da mulher, sobre a inclusão, sobre os deficientes, sobre os transtornos. Ah, meu bem, tem que aprender. Eu vou dar a palavra para vocês quando eu terminar de falar, tá bom, Cristiane? Então, segura aí um pouquinho. Ah, ok, vocês vão escolher o tema, né? Então, gente, a psicologia ela é muito vasta. Por isso que eu quero discutir, que vocês escolham os temas, porque a nossa disciplina, nós estamos vendo tópicos, né, da psicologia de maneira geral. Depois vocês vão adentrar nas abordagens mais específicas. Bom, vocês terão lá de 10 a 15 minutos. O ideal é 10 minutos. Hoje, numa dissertação de mestrado, doutorado, você não pode passar de 20 a 30 minutos. Fica aquele... você vai em congresso, você tem 5, 10 minutos para falar. Ele já pede para você encerrar lá o teu assunto. Ok? Vocês vão dividir o tempo, cada um vai falar um pouco. Vocês deverão de fazer um slide. O primeiro slide, o que vocês vão colocar no primeiro slide? O nome da Uniandrade, o nome do curso de vocês, o nome de vocês. Lembre-se, os nomes completos. Você vai colocar o teu nome completo, o meu, aí no outro, o tema da pesquisa. Qual foi o objetivo? Por que vocês escolheram aquele tema? E daí vocês vão transcorrer aquele tema, percorrer aquele tema. No último slide, vocês irão colocar a fonte de pesquisa, que nós chamamos de quê? De referências. O slide, ele não precisa ser necessariamente... Eu ia procurando as coisas aqui, né? Eu vou para trabalhar presencialmente... Eu levo as coisas, daí não acho mais. Acho que estou tudo na bolsa. Perdi o negócio do óculos agora. Então, os slides vocês têm que calcular, ok? Aí vocês têm que colocar os slides aqui. Quem não consegue tem que aprender. Qualquer coisa no dia da apresentação, vocês podem me passando... vão passando os slides para a Janeide vai me passando e eu vou colocando aqui os slides, sem problema nenhum. Eu tenho vergonha, nós vamos ter que perder a vergonha. Ninguém vai massacrar ninguém está aqui para humilhar ninguém está aqui para achar que alguém é melhor que alguém. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Uns com os outros. E vencer essas barreiras. Porque se fosse lá na sala de aula, presencialmente, aí ia ser mais complicado. Tá? O Tiago já está aí, vai ajudar. Teve uma turma que os slides estavam tudo meio parecido. Eu falei, mas por que esses slides estão tudo igual? Daí, porque alguém tinha ajudado. Daí, claro, fica naquele padrão da pessoa. Então, assim, por que eu estou pedindo slide? Porque isso vai ser uma coisa muito comum para vocês. Em trabalhos, em seminários... Depois vocês terão que fazer mini curso, vocês têm os estágios, o pessoal do 9º, que eu coordenei os estágios deles no semestre passado, a maioria deu mini curso em instituição. Então, isso nós temos que aprender. Não vou dizer para vocês, meus slides não são maravilhosos.
Primeiro, porque eu não tenho, assim, aquela habilidade. Outra, porque eu também não tenho muito tempo. E eu dou mais aula com slide por causa do aluno, porque eu prefiro ainda, às vezes, não utilizar o slide. Uma vez eu fui dar uma palestra de manhã e de tarde eu fui dar a mesma. A diretora disse, meu Deus, professora, a senhora falou totalmente outras coisas, outros exemplos. Eu não gosto nem de repetir exemplo. Tem esses bambambam aí que você assiste palestra uma vez, até as piadas são as mesmas. Eles têm tanta preguiça que eles não trocam nem as piadinhas. Tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos, eu também não sou nenhuma carrasca. Eu exijo de acordo com o período. Aluno no 9º período sofre comigo, porque daí eu vou cobrar dele aquilo que ele não estudou. Azar dele. Azar dele. Você chega lá no 9º período, ele não sabe fazer um slide, não sabe falar. Aí Ai, daí, ó, por favor, eu não quero que ninguém morra aí. Outra coisa, dentro do psicodrama, nós aprendemos uma coisa. Quando você vivencia mais de uma vez a mesma situação, você vai aliviando. É igual você tá com um problema, você conta para um, tem que cuidar para quem conta, né? Às vezes você acaba contando, Conta para um, conta para outro. Quando você vai contar para o terceiro, você diz assim, eu nem quero mais contar. Às vezes alguém te liga, que você não está bem e tal. Não, eu não quero mais falar, porque já deu, entendeu? Já desabafou. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês façam um ensaio. Vocês entrem no Meet e ensaiem, Ensaiem. Eu gosto muito da Glória Menezes, Ela sempre... Eu já assisti várias entrevistas com ela, agora ela está bem isolada, e tal. E ela é de palco, ela é de teatro, agora não mais, Mas, como eu sou psicodramatista e dentro do psicodrama, o psicodrama, ele é uma técnica, ele tem as técnicas que você vai trabalhar as tuas emoções através do teatro, através da encenação. E eu já fiz bastante teatro já na minha vida. E ela sempre colocou, que cada vez que ela ia se apresentar, que cada vez que ela ia se apresentar, ela chegava antes, porque ela fazia meia hora de meditação, porque chegava a dar dor de barriga nela. Então, imagina, aquela mulher... Mas, como intérprete, os maiores intérpretes da telenovela são os antigos, E eles tinham que estudar, a dramaturgia, eles estudavam, faziam anos de escola, de dramaturgia e tudo mais. Ok, pessoal? Alguém levantou a mão? Quem é que queria falar? Acho que é Liliane, alguma coisa assim. Pode perguntar. Se eu não me engano, acho que era Lília. Prof, eu que tinha levantado a mão. Pode falar. Eu que tinha levantado a mão. Não, a senhora já respondeu a minha pergunta, que era se eu podia escolher um tópico específico direto ou se eu precisava fazer uma abordagem geral. Ficou livre, Por exemplo, assim, nós queremos estudar uma abordagem. Por exemplo, dentro da psicanálise tem muita coisa. Tem a questão do sonho, tem a questão das neuroses, tem a questão da morte, tem a questão da pulsão. Você quer estudar ou uma situação, ou uma atuação do psicólogo. Ok? Fica bem livre. Tá bom, Cristiane? Obrigada, prof. Imagina. Amanda, fale, Amanda. Professora, todos os grupos serão apresentados na outra quinta? Porque eu acho que tem bastante grupo.
É isso que eu vou fazer o cálculo, porque eu já vou avisar vocês. Eu fico, às vezes, até 11, 11h30. Ah, beleza, então. Obrigada. Tá bom? Daí eu já aviso vocês. Por quê? Porque assim, ó, a gente já perdeu muita aula. E eu sou daquela que as coisas não podem perder a graça. E às vezes você deixa trabalhos para o outro dia, parece que perde a graça, entendeu? Então, claro, eu vou fazer uma análise primeiro. Se até a meia-noite a gente termina. Mas eu fico, às vezes, eu já fiquei com o grupo até meia-noite, nós ficamos firme e forte. Eu só levo uma bronca da Uni Andrade, né, que eu não posso passar muito tempo, mas eu não dou muita peteca. Tá bom? Mas eu vou fazer uma análise certinho, daí a Janeide passa para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. De manhã vai dar, só que talvez a gente vá até meio-dia, por aí. Acho que de manhã vai dar certinho. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Sobre as aulas, vocês estão vendo os materiais antes? Vocês estão lendo? Vocês estão assistindo os vídeos que eu tenho deixado para vocês irem conhecendo outras áreas da psicologia? Alguém tem alguma dúvida? Rosiane, pode falar, Rosiane. Não estou te ouvindo, teu microfone está desligado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou iniciando hoje, então eu não assisti nenhuma aula, até porque a faculdade ela me disponibilizou o AVA hoje no período da tarde, então eu não consegui assistir nenhuma aula ainda. Aí eu percebi que tem um questionário a ser respondido também, né? Isso, mas eu deixei todos abertos. Isso. Eu não fecho os questionários. Ah, certo. Tá? Eu não coloco data. Eu sou uma das poucas professoras que não colocam data. Ok. Mas isso, o dia que eu acordar e me dar uma louca, eu vou lá e fecho tudo, hein? Não, eu não coloco data, eu vou dando chance. Até porque, assim, a turma de vocês, né, Rosiane, tem o pessoal do segundo período que já sabe, né, mas é que são safadinhos, né, vão deixando para o outro dia, tá? E tem o pessoal do do primeiro período que come bola, né, que ainda tá meio, né, não sabe se vai para frente, vai estar aprendendo, tá bom? Então mas, tá assim, ó, o que eu sugiro, né, Rosiane? Você pegue a primeira aula, quem deu foi a professora Beatriz. Depois eu entrei, a professora Beatriz. Aí lá tem a apresentação, tem o plano de ensino, tá? Tem todas as aulas gravadas. As minhas aulas são gravadas num canal que eu tenho do YouTube, eu gravo, porque às vezes só no Meet, às vezes pode dar algum problema. O meu canal não tem muitos seguidores, ele é um canal restrito, você vai ver que tem outras videozinho que eu atendo criança, né? Mas hoje eu ri tanto com o menino que eu atendo, ele tem síndrome de Down, ele acha que ele vai para a faculdade, porque ele assiste as minhas aulas, sabe? Aí hoje a mãe disse assim, ele acha que ele está vindo para a faculdade, professora. Ele assiste às vezes as aulas de vocês, sabia? Ele é esperto, ele entra lá no YouTube, ele quer me ver. Então, as aulas, elas estão lá no canal do YouTube, você vai ver. Lá no AVA tem todos os materiais, né? Eu sugiro que você vá baixando os materiais, tudo. Dificilmente o AVA sai do ar, mas às vezes ele sai. Tá? E é geralmente semana de prova, tá? Pode deixar, eu vou dar uma corrida. Tá bom? Mas qualquer coisa, tem o meu e-mail, você pode me passar e-mail. Seja bem-vinda. Agradeço. E qualquer coisa, eu estou à sua disposição,
tá bom? Tá bem, professora. Muitíssimo obrigada. Tá, imagina, seja bem-vinda. Tenha coragem. O meu canal deixa eu ver, nem sei o nome. As aulas estão todas lá. Quando vocês olham lá, é no YouTube. Eu não sei nem o nome do meu canal, de tanta propaganda que eu faço. Eu acho que é Aulas Edmarice, quer ver? É Aulas Edmarice. Bem lá no começo da pandemia, eu fiquei muito desesperada por causa das aulas, de não deixar os alunos na mão, eu comecei a gravar. Então, eu tenho muita coisa gravada lá. Eu gravava, sabe? Porque até a faculdade se organizar, tudo, né? Hoje a Uniandrade ela já está bem mais organizada em relação à pandemia. E daí eu comecei a gravar e fazer live. Eu fazia umas lives aí nos negócios, meu Deus, aquilo caía, dava tanta confusão. E daí a Uniandrade gostou e nós começamos a fazer as lives, né? E ainda bem que começamos, né? Porque estamos aí. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Qualquer coisa me passe e-mail, né? Bom, vamos para a aula. Eu vou dar uma passada só no material rápido que nós trabalhamos até agora, tá? E explicar o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a psicologia dentro do processo da educação, da aprendizagem e do desenvolvimento. Lembrando que vocês terão, no decorrer do curso, vocês terão uma disciplina onde será trabalhado a psicologia do desenvolvimento, tanto infantil, do adolescente, do adulto e do idoso. Vocês terão uma disciplina só trabalhando a questão da aprendizagem, e vocês terão uma disciplina também que vocês vão trabalhar a questão da psicologia da educação, né? Psicologia educacional. Eu falei sobre a nota, né? A prova vai valer 7, o trabalho 2, e a nota de participação é 1. Antes de fechar o bimestre, nós vamos fazer o exercício de feedback, que é o exercício de retroalimentação. Que é o exercício de retroalimentação, onde você vai se autoavaliar, verificar se você leu os materiais, se você participou das lives, se você colaborou com a turma, trouxe as suas contribuições, como que foi a aula, e tudo certinho. Então, eu só vou dar uma revisada no material. Não, né? Psicologia não é fácil. Estudar psicologia tem que ser forte. Eu vou abrir aqui os slides. Sim, né? Eu sou apaixonada, né? Pela pedagogia, pela psicologia, pelo que eu faço também, né? Eu amo o que eu faço. Mas é tiro na queda, né? E hoje de manhã eu madrugo, né, para estudar e tal, eu escrevo bastante. E hoje pela manhã eu estava lendo alguns artigos que eu baixei por causa do material que eu estou fazendo, e nesse artigo falava exatamente da formação do psicólogo. E a formação do psicólogo, nós precisamos pensar numa questão bem séria. É claro que você tem que ter conhecimento teórico, você precisa ter conhecimento teórico. Mas a teoria, ela está nos livros, qualquer assunto hoje que você for ver, tem no YouTube. Lógico que você vai selecionar, né? Porque tem gente que fala bobajalhada. Tá? Mas qualquer assunto
Então, a formação de vocês, ela precisa ser pautada na questão do quê? Da reflexão. Então, vocês precisam tornar-se pessoas reflexiva. Então, fazer o quê? A reflexão, a análise e ação. Então, uma reflexão para transformar-se em quê? Em pessoas críticas, não crica. Pessoa crítica é aquela que ela vai sempre apresentar uma sugestão e ela é tolerante. Porque a intolerância para psicólogo não combina. Tá? Não combina. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu fazia estágio organizacional. Daí a supervisora, nossa, e olha, gente, olha, a minha supervisora era terrível, ela corrigia tudo, até a vírgula. E aí chegou eu e ela fazia supervisão comigo e mais 3. Né? Eu fazia o estágio numa empresa, outra fazia numa outra, outra numa outra, outra numa outra. E teve uma estagiária, uma estudante de psicologia, que ela convidou os funcionários a sugerirem assuntos para um mural, só que ela não deu tema. Daí vários trouxeram, era lá em Santa Catarina, Brusque é uma cidade religiosa, né? Hoje tem outras religiões, mas naquela época tinha 2 igrejas, tinha a igreja protestante e a igreja católica, era o que tinha, foi assim. A história foi muitos anos assim no mundo, né? Em alguns países, principalmente os países com imigrantes europeus, né? Europeus. E daí os funcionários mandaram coisa de Nossa Senhora de Santinho e ela não quis colocar aquilo no mural. E daí a supervisora falou, mas você é intolerante. Se você não pede um assunto e agora você não vai aceitar, por que eu estou falando isso? Que isso é uma questão que me preocupa muito em relação ao estudante de psicologia. Porque você vai atender tudo que é pessoa, você vai trabalhar com tudo que é pessoa, com muçulmano, com crente, com não crente, com bandista, você vai atender pessoas que vivem outros tipos de vida. Outro dia eu conversando com um casal amigo meu, eu vou ter um filho, daí eu fiquei olhando assim, né? Fiquei pensando, ele vai adotar uma criança, mas ele vai ter um filho. Então, nós temos que pensar nisso. Nós, psicólogos, nós temos que ter um nível de flexibilização muito grande. E claro que nós temos uma história, nós temos crenças dentro de nós. Nós somos um resultado de uma história. Então, não é tão simples assim. Por isso que a formação de psicologia, ela é bem complexa. Pessoal, eu só vou dar uma pincelada em tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, vai me chamando. Bom, no primeiro slide, nós vimos lá a questão dos pressupostos históricos, a questão da epistemologia, da história da psicologia, da história do Brasil. Aqui tem as referências. Então, a psicologia como estudo da alma, a questão da filosofia, da psique, a grande colaboração de Platão, de Aristóteles. Essa aula está lá gravada, eu estou dando uma repassada. A questão aqui da Segunda Guerra Mundial, que houve o estudo sobre o comportamento, principalmente a questão dos testes psicológicos para essas pessoas,
estudarem a questão, avaliar as pessoas para irem para a guerra. A Kid Katz, né, a antropologia, que estuda a conduta humana, então a psicologia sozinha ela não dá conta. Ela precisa da filosofia, da antropologia, da sociologia. Aqui a divisão acadêmica, ciência, profissão, analisa aqui o comportamento humano, animal. As escolas psicológicas, que nós temos tantas aí, né? Nós temos aí mais de 300 teorias tentando explicar a formação da psique humana, da personalidade humana, a questão do saber, da subjetividade, da sociologia, a própria medicina, né? A psicologia, ela não consegue ficar longe também da medicina. Por quê? Porque se eu receber um paciente, eu tenho que verificar todas as questões fisiológicas dele, aqui tirar todas as possibilidades. Como eu já coloquei aqui para vocês, às vezes você recebe lá um paciente com laudo, e esse laudo não está certo. A psicologia humana, a dificuldade, né, da definição global, o behaviorismo e a psicanálise, que foram as duas grandes escolas que impulsionaram a psicologia. O behaviorismo, Watson, Skinner, Pavlov, a psicanálise, o Freud. Depois nós tivemos aí vários estudiosos, a própria Ana Freud, Melanie Klein, Jung, Lacan. Uma época eu estudei Lacan, hein? Bom, o mito, né? O que é o mito? O mito não é uma verdade. Mas é uma questão que está ligado a um conhecimento, ao ambiente. A psicanálise, ela tem um estudo muito interessante sobre a questão dos contos de fada. Eu não vou lembrar o livro agora, porque eu faço um trabalho com a literatura, se alguém procurar aí na internet, acho que vocês vão achar, né? Que é um livro, é muito bom esse livro. Eu faço um trabalho, quem entrar lá no meu canal vai ver que eu tenho várias questões lá com contação de história, e eu faço um trabalho com a questão da literatura infanto-juvenil. Tem um livro da psicanálise, que a psicanálise estuda os contos, qual é a influência dos contos na vida das pessoas. A questão aqui, e tem uma que foi uma pedagoga também que fez um estudo, que é o nome do livro, esse eu vou lembrar, se chama As Belas Mentiras. Esse livro eu tenho aqui em casa. Então, As Belas Mentiras é uma pedagoga que ela faz uma análise dos contos, da influência dos contos. Se a gente pegar aí os contos para fazer uma análise, é bem interessante. Então, nós temos o quê? A religião, a filosofia e a psicologia. Então, a religião, ela é ampla, a filosofia, ela é uma crença, então você tem uma crença, você acredita num Deus. E a filosofia, qual é o papel da filosofia? É fazer com que você pense, que você reflita. O que é a psicologia? É o estudo do comportamento. Nós temos o que aqui? A psique. O que é essa psique? A subjetividade. O que é a subjetividade? É a nossa história, é a nossa construção, mas é aquilo que eu não consigo medir. Puxa, eu estou tão feliz hoje, mas eu não consigo medir.
É por isso que, às vezes, o psicólogo ele vai trabalhar em instituição, principalmente em empresas, que querem resultados, que querem planilhas. É difícil para nós mensurarmos. Ai, vamos fazer aqui um trabalho, para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, e às vezes nós não conseguimos colocar isso na planilha. O quanto que isso realmente melhorou a questão da produtividade dessas pessoas. E a objetividade, aquilo que é palpável. O mito não é uma verdade, mas fica ali, O distanciamento das pessoas e o conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento só é conhecimento quando eu mudo o meu comportamento. E nós somos produtor de mitos. Porque o que é verdade? O que é verdade hoje pode ser que amanhã não é mais verdade. Aqui algumas charges, para vocês pensarem. A questão da subjetividade. O que é essa subjetividade? Essa subjetividade é o quê? É a nossa experiência. É a construção da nossa psique, que ela é indeterminada. O homem é um ser indeterminado, inacabado, que nós vamos sendo construído historicamente. Através do quê? Através das nossas experiências, desde onde? Da vida intrauterina. Há pesquisadores que vão trazer essa influência da vida intrauterina. Outros não, Outros vão dizer não. A vida intrauterina não, é só a partir do nascimento. E quando eu fui estudar Melanie Klein, Melanie Klein é uma psicanalista, fiz formação, acho que uns 3, 4 anos, eu me encantei com Melanie Klein, por quê? Porque Melanie Klein, ela traz a questão, nós achamos que o bebê, ele não tem sentimentos, Tem muita gente que fala assim, o bebê só dorme, come e faz cocôzinho. Não, nós lá, bebezinho, nós já estamos construindo a nossa psique. O bebê já está sofrendo ansiedade, medo, sustos. Então, é muito interessante isso que a Melanie Klein traz em relação ao bebê. A singularidade do mundo interior. Cada um tem um mundo interior. Tem gente, eu vou meditar e a vida está resolvida. Não. Tudo é interno. Também não. Existe um mundo externo. Às vezes você acorda bem, você está bem, você se arruma, você vai trabalhar e acontece alguma coisa. Você bate o carro, ou você se chateia na rua. Então, nós estamos sempre entre o mundo interno e o mundo externo. Porém, se você tem um poder egóico, o que é esse poder egóico? Você tem um nível de frustração maior, que você se frustra e você se resolve rapidamente, você não sofre. É igual adolescente, quebrou a unha, botou a unha postiça, daí quebrou a unha, não quer mais sair de casa. Então, quer dizer, cada um com o seu poder egóico aí, que é o poder interno, eu consegui lidar com as questões externas. Então, a compreensão da totalidade da vida, nós nunca vamos ter uma compreensão total.
Tem muita gente que acha que vai fazer terapia e vai ser feliz. Não. A felicidade, ela é um estado. Ela é um estado. Você pode estar feliz agora, daqui a pouco você fica triste. Então, nós estamos sempre vivendo vários estados o tempo inteiro. E o homem precisa aprender a viver entre a dor, né? A dor e a alegria, né? A tristeza e a felicidade. Os instrumentos de transformação. Aqui o mito do cientismo, a visão linear, os estereotipos. Então, se cria muitos modelos na sociedade. De repente, eu vou viver lá na Índia. É um mundo diferente. Eu já fui para a tribo indígena fazer trabalho. Eu tive que mudar alguns jeitos de ser, naquele tempo que eu fiquei lá. Porque cada sociedade tem um modelo. Se você sai de Curitiba, vai para o Nordeste, é outro mundo. Às vezes dentro da própria cidade de Curitiba. Cada bairro tem o seu modelo, o seu estilo de vida. E nós vivemos entre o quê? A subjetividade e a objetividade. As novas linguagens. A compreensão do homem. E aqui nós vamos estudar um pouco, né, mais sobre esse homem contemporâneo. Esse homem contemporâneo, nós temos aí 3 grandes estudiosos importantes, que é o Bauman, que é um sociólogo. Leiam sobre Bauman. Leiam sobre Edgar Morin, a teoria da complexidade. Quem mais? Edgar Morin. Domênico de Masi, que é outro sociólogo. O homem como um ser social. Então, essa história, né? Eu não quero mais viver com gente, porque eu vou viver só com o cachorro, com o gato. Não dá, pessoal. O homem não ele pode... Ele está se camuflando, mas o homem nasceu para viver em sociedade. A questão aqui científico-natural, científico-social, então a natureza, né, do homem, a natureza dessa sociedade, a convivência, o autoconhecimento, o saber viver, a sobrevivência e as divergências. Pessoal, nós divergimos o tempo inteiro. A dificuldade de uma definição global, não tem uma definição global. A revisão de conceitos, a importância da psicologia, as reflexões. Em relação a essa aí, foi a primeira aula que eu dei. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou retomando hoje todas as aulas. Está tudo certo? Então, vamos dar continuidade. Se vocês precisarem perguntar, por favor, abram o microfone e falem. Não tem problema se me interromper. Professora. Pois não. Você estava falando ali sobre a subjetividade e a objetividade entra em que área? Eu não entendi sobre a objetividade do homem. A objetividade é o concreto. É o que é palpável. Tá? Então, você vai olhar para uma pessoa e vai dizer, puxa, como aquela pessoa está feliz. Tá estampado nela que ela está feliz. Então, é aquilo que você consegue no concreto, aquilo que é visível. Então, a psicologia, ela veio da onde? Ela veio da filosofia. Então, durante muitos e muitos anos, o que o Sócrates e o Platão estudavam? A alma.
O que era a alma para eles? Era o quê? A psique. Só que, onde é que está a alma? Eu não tenho como pegar a alma. A minha mãe dizia assim para mim, às vezes, minha filha, hoje eu estou com uma dor na alma. Quando acontecia alguma coisa, tem uma coisa, uma dor na alma, né? As pessoas falam isso. Mas o que é essa alma? São os sentimentos. Aí veio o quê? Freud foi explicando a questão da existência do homem através da pulsão. Através da pulsão, que o homem vive entre a pulsão da vida e a pulsão da morte. Essa foi a grande sacada da psicanálise. Que o homem vive entre a pulsão da vida e a pulsão da morte. Então, quando é que você está vivendo na pulsão da vida? Quando você tem projetos de vida, quando você está tocando a tua vida para frente, você tem metas. Você está na pulsão para a vida. Quando é que você está na pulsão da morte? Ai, meu Deus, ai, não quero mais fazer nada. Você vai se deprimindo. E tem algumas pessoas que vão para o suicídio mesmo. Ok? E o behaviorismo, ele foi trabalhar o quê? O comportamento palpável, análise do comportamento. Aí nós tivemos o Watson, que criou a escola behaviorista, que foi nos Estados Unidos. Aí nós tivemos o Skinner, que fez experimentos com ratinhos. Nós tivemos o Pavlov, que fez experimentos com o cachorro. E que, claro, que tanto Freud questionava o behaviorismo, quanto o próprio behaviorismo questionava a psicanálise. E aí, quem conseguiu realmente transformar a psicologia em ciência foi o behaviorismo, que daí mudou-se o conceito de psicologia para o estudo do comportamento. Então, a subjetividade é aquilo que eu não consigo ver. Você pode olhar para uma pessoa e imaginar um monte de coisa dela, e que ela não é nada daquilo. Por isso que cuidado com a primeira impressão. É igual o primeiro encontro. Arrumou um paquerinha, uma paquerinha, sei lá, hoje tem vários modelinhos de namoro, né? Tem homem com homem, né? Tudo diferente. Aí se arruma toda, vai lá, né? Conheci o cara só pela foto. Meu senhor. Nem, olha, né? Aí tem a decepção. Pensa assim, meu Deus, por que eu gastei tanto, né? O cabeleireiro estava caro. Eu duvido, né? Quem já não fez dessa, né? Aí meu senhor, né? Que gasto, né? Nem tinha, pegou dinheiro emprestado. Se arrumar tudo. Aí chega lá, é uma decepção. Por quê? Porque nós vivemos entre o ideal e o real. Pensem comigo. Nós vivemos entre o ideal e o real. O que é o real? É o que eu tenho. O que eu tenho enquanto conhecimento, o que eu tenho enquanto questões materiais, o que eu tenho na minha psique, na minha formação. O que é o ideal? São os meus sonhos, meu projeto de vida. Tá? Quais são meus sonhos? Entre o ideal e o real, nós temos uma questão muito grave, que se chama o quê? Frustração. A frustração. Toda hora você está se frustrando. Ok?
Edilvana, pode falar. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Então, dentro disso que a professora está falando, que já surgiu uma pergunta que eu queria fazer. Como que nós podemos aumentar o nosso poder egóico? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha patroa sobre isso, porque dentro de algum contexto, duas pessoas recebem a mesma informação e elas sofrem de forma diferente. E tem umas que sofrem muito mais do que outra. Então, como que essa pessoa que sofre muito, ela poderia ter mais poder para lidar com isso? Quando a minha mãe morreu, foi muito difícil para mim. Aí eu fui na terapeuta. Aí a terapeuta olhou para mim e falou assim: você escolhe quanto tempo você vai querer ficar chorando. Se você vai chorar um dia, se você vai chorar 2, ou se você vai chorar a vida inteira. Né? Então, veja bem uma coisa, sabe, Edilvana? Isso que você está trazendo é um ponto muito importante. E que nós, enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, nós vamos estar trabalhando o tempo inteiro com isso. Inclusive com nós e com o outro. Inclusive com nós e com o outro. Isso tudo depende da história de vida de cada um. Porque a frustração é que vai nos dar, a maneira como você vai lidar com a frustração é que vai lhe dar poder egóico. Então, por exemplo, antigamente, lá atrás, as pessoas ficavam vestidas de preto um ano, né? E se a viúva não fosse no cemitério toda semana e chorar, né, ela tinha que fazer isso. Era assim que funcionava. Hoje, as coisas mudaram. Né? O mundo mudou, o mundo se transformou, as coisas estão sendo muito rápidas. A gente tem perdido muitas coisas. A questão de como que você consegue lidar com as perdas. E essas perdas, elas estão relacionadas a entes queridos, a relacionamento, a emprego, a amizade. Eu tenho 55 anos. Tem pessoas que com 55 anos não têm o poder egóico que eu tenho. Então, cada um é cada um. Que nós temos que entender que nenhum ser humano é comparável. Nenhum ser humano é comparável. Eu não posso querer que o outro tenha o mesmo poder egóico que eu. E às vezes tem coisas que você acha assim, meu Deus, é tão pequena, mas para ela não é. A melhor observação que você vai fazer com criança. A criança. Tem gente que não valoriza aqueles conteúdos que a criança fala. O adolescente às vezes ele é tão deixado de lado. É bobeira de adolescente, não é bobeira de adolescente, é coisa séria. Então, assim, não existe uma mágica, não existe uma técnica. Não existe uma mágica, não existe uma técnica. A minha mãe dizia assim, essas bobeiras, essas psicólogas. No meu tempo, não tinha nada dessas palhaçadas. E a mulher tinha que se virar. Teve 11 filhos, ficou viúva com 39 anos e teve que dar um jeito na vida dela. Só que hoje é outra sociedade, é outro mundo, é outro momento. É um mundo diferente. Então, não tem como. O que eu vou fazer? Essa pessoa tem que ser trabalhada. Tem pessoas... Eu tratei de uma moça
Quem é das antigas aqui de Curitiba sabe da história do Banestado, que eu não vou contar, depois vocês pesquisam. Ah, eu não vou ficar aqui contando. Quem trabalhava no Banestado, em Curitiba, era considerado uma pessoa rica. Tinha uma vida, um padrão de vida invejável. De repente, ficaram tudo pobre. Teve gente que não deu bola, mudou o estilo de vida, e teve gente que não se recuperou até hoje. Eu atendi uma moça que teve depressão profunda, que ela ficou uns 3 meses sem tomar banho. Eu atendi ela em casa. Eu e a mãe dela colocá-la debaixo do chuveiro. E era uma pessoa feliz, alegre, badalada e viajada. Então, é o que eu falo, amanhã é outro dia, a gente não sabe. Mas, se você tem poder egóico, porque isso tudo é ilusão. É isso que eu quero entender. Então, ela vivia o quê? Uma ilusão ela vivia. Não que nós não tenhamos que ter coisas materiais. Eu adoro me arrumar, né? Botar anel e coisas. Claro, para isso você tem que ter dinheiro. Então, mas isso é ilusão. Então, ela esqueceu de quê? De trabalhar a parte interna dela. Tem um livro do Carl Roger, que eu gosto muito, que se chama Tornar-se Pessoa, que ele vai trazer a questão do ser e do ter. É que a pessoa tá lá, badalada, e vai para lá, só que é oca. É muito bom. Eu acho que o Carl Roger, ele explica muito bem essa questão do ser e do ter. Ela é oca. Já dou a palavra. Então, a pessoa é oca, porque ela só curtiu o quê? As coisas externas. Ela não trabalhou as questões internas dela. O equilíbrio interno. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai para terapia, ela vai ter que trabalhar isso. Então, cada um é cada um. Tem gente que perde tudo. Perde tudo. E fala assim, tá bom, vamos começar tudo de novo. Ok? Então, por isso que uma criança, que ela teve uma gravidez desejada, ela teve uma infância equilibrada, aí chega lá na adolescência, ela passa por um problema grave, o que ela tem? Ela tem reserva. Ela tem reserva. Agora, o casamento, a família toda, desconfigurada, disfunção familiar, tudo. Aí chega lá na adolescência, acontece coisas mais graves, ela não tem o quê? Ela não tem reserva. Pode falar, Edelvana? Edilvana, né? Edilvana, pois não. Sim, professora, já terminei. Muito obrigada por responder. Agora era isso? Amanda. Sim, perfeito. Muito obrigada. Uhum. Mais alguém quer perguntar? Eu. Amanda. Pois não. Na verdade, é só um compartilhamento. Eu perdi minha mãe muito nova também, então eu percebi que por um bom tempo eu busquei outros meios para suprir a falta dela. Tanto que eu me relacionei com uma pessoa que me fez muito mal, né, de uma forma assim grotesca, mas também me fez aprender muito como mulher. Porém, eu percebi que eu estava com ele somente por essa carência que eu tinha. E foi depois foi depois de muita terapia, assim, que eu percebi que eu buscava outros meios, assim, para suprir o que eu tinha falta. E é muito chocante quando você percebe que você está fazendo algo só para
só para suprir um vazio, assim, da vida. Mas, Amanda, nós estamos sempre tentando suprir os nossos vazios. Essa que é a grande sacada. Né? O homem, nós temos vazio. Né? Então, a gente está sempre tentando suprir os nossos vazios. Só que, na realidade, o vazio, ele não existe. Se você entrar no vazio, você vai achar alguma coisa dentro no vazio. Né? O vazio não existe. Então, tudo depende, sabe, Amanda? Uma coisa que nós não podemos é nos culparmos. Cada momento na tua vida é um momento diferente. Tá? É um momento diferente. De repente, uma mulher, vou dar o exemplo de mulher, que é o que eu conheço mais, né? Porque os homens eu não conheço tanto. Eu tenho 5 irmãos homens, eu conheço bem, né? Mas, então, assim, né? Eu convivo bastante. Mas, assim, né? A mulher, de repente, ela viveu uma vida independente, dona do nariz dela, barará, chega lá aos 60 anos... ela se apaixona, e daí? Ela vai viver aquilo lá, e daí? Então, a gente não sabe. O Edgar Morin traz uma coisa muito interessante, que é a incerteza. Ok? E depois de muita terapia, eu sempre trato, tipo, qualquer dor, assim, com o maior cuidado, porque já me feri demais e achei que era, tipo, bobeira, assim. Uma dor, considerando uma dor minha mesmo, pequena. E me machuquei bastante. Então, hoje em dia, eu trato qualquer coisa que eu sinta, assim, que me faça sofrer, eu falo, não, isso daqui eu tenho que sentir para que ela passe, para que essa dor passe. E tratar ela com carinho, como se fosse uma plantinha. Porque o problema do homem, da nossa, é trabalhar contra os sentimentos. Então, se você está com raiva, você está com raiva. Eu estou com raiva. Não, eu não estou com raiva. Não, eu estou com raiva. Então, o ser humano, ele é muito contraditório. Mas também não precisa ser tão psique, sabe? Às vezes a gente tem que deixar a vida rolar, minha filha. Para ver onde é que ela dá, né? Bom, vamos lá, o outro slide, senão nós não andamos. Só vou dar uma repassada aqui. Pessoal, esse slide aqui, na realidade, ele é uma reflexão, né? O que é a psicologia, o que é a história, o que são as abordagens, isso aqui é mais uma reflexão. Aqui nós temos o quê? Todos os sentimentos. Então, a via ativa, a via afetiva, a via cognitiva, que é a inteligência. Então, a via afetiva, que os movimentos, os instintos, os hábitos, a vontade, a liberdade, as tendências, o inconsciente. A via afetiva, né? O prazer, a dor, a emoção, o sentimento, a paixão, o amor, o ódio. Pessoal, então é uma misturança de coisas aqui que não é tão simples assim. A sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a atenção, a consciência, a linguagem, o pensamento, a inteligência, o julgamento, o raciocínio, a personalidade, né? Então, puxa, o que é essa psicologia? Como que eu vou estudar? Por que eu vou estudar? Para que eu vou estudar? O que, como, por quê, para quê? O que eu sei, né? Qual é o objeto de estudo da psicologia? O homem, o comportamento, o conhecimento, a justificativa, o cuidado. Aí nós temos aí a filosofia, a antologia, a epistemologia, o estudo do conhecimento, a lógica, a questão da ética, da estética. Qual o objeto de estudo? Como que se estuda? Para que se estuda? Para que serve?
A questão aqui da vida inteligência, da autoconsciência, da capacidade, do ato de desejar, da formação, dos desacertos, tudo isso aí que nós, né, vários exemplos aí foram dados aí hoje. A questão da crença, do desejo, da vida inteligente, da consciência, da imaginação, da falta, né, do vazio que vocês falaram aí, o sucesso na vida, as crenças, o conhecimento, a consciência, o corpo. O que é a vida? Será que nós somos capazes de pensar? De pensar o quê? Sobre o eterno, fora a alma? O que é a alma? O que é o corpo? O que nos nutre? Aqui não estou falando de comida, estou falando de sentimentos. A questão sensitiva, intelectiva, nossa inteligência. Então, nós vivemos nessa questão aí de paixões, de razão. O que é a alma, como entendê-la, desenvolvê-la, a questão do animismo, né? O que é real, a racionalidade, a subjetividade, a alma, o cérebro. Então, essa aula aqui são mais reflexões mesmo. A questão da subjetividade, da ética, né? Sócrates trouxe tão bem a questão da virtude, da ética, das ideias. A questão aqui do Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, Aristóteles, né? A escolástica, questão das regras. O racionalismo, o empirismo, o idealismo, o romantismo, os avanços da ciência, da psicologia, a questão da loucura, a psiquiatria, a hipnose, a psicanálise, a psicoterapia, a questão científica, a teoria da evolução e sentimentos, a existência, as mudanças econômicas e sociais, que mudam o nosso emocional, aí, como eu trouxe exemplos aí para vocês. As teorias mecanicistas, as funcionalistas, as românticas, né? Tem gente que fala que a Gestalt é romântica. Sociocultural, americana, europeia, socio-românticas brasileiras. O Jung, né? O Titchener, que estudaram aí a questão do behaviorismo. Aqui algumas escolas, a psicanálise, o behaviorismo, a epistemologia genética, que entra Freud, entra, aliás, Piaget, as biológicas, as cognitivistas, as psicossociologia, e daí entra a psicologia social, a comunitária. Aqui a Gestalt, humanista, fenomenologistas, existencialista, psicanálise, as teorias sociais, mas para vocês, né, terem só saber que elas existem aqui. A integração, a centralidade de valores, o comprometimento social, a tolerância, a integração, a mente, o cérebro. Aqui alguns livros, né, eu deixei aqui como sugestão, a importância dessa disciplina, o campo da psicologia que nós já discutimos. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não? Vão perguntando, que eu vou dar uma passadinha rápida para ir para a aula 4. A aula 3 eu expliquei na última aula, né, que é mais a questão, eu vou só repassar o slide, que é mais a questão da psicologia clínica e da psicologia institucional, que nós discutimos a questão da psicologia hospitalar, a psicologia clínica, o papel, né, do psicólogo, da humanização desse atendimento, ou ele também trabalhar com a equipe, né, trabalhar com a formação da equipe nos atendimentos, tá? Então, essa aula está mais fresquinha, nós vimos na última aula lá. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida dessa aula,
da questão da instituição, da espacialidade, da temporalidade desse atendimento, da urgência, a instituição, como que essa instituição trabalha, a espacialidade é o espaço onde o psicólogo vai atuar, a temporalidade nós temos que pensar em relação ao paciente internado, que às vezes ele vai só lá, vai ficar 1 dia, 2 dias, vai fazer um procedimento, em relação à urgência, família, se é um caso mais grave, mais crônico. Se eu vou trabalhar o psicoprofilaxia, que estabelece um vínculo, atua no preparo para uma situação, ou uma prevenção de uma situação grave, ou aquele paciente só vai lá fazer uma cirurgia, ou a psicoprofilaxia, cirurgias, procedimentos novos, procedimentos invasivos, vai tirar um órgão, um seio, sei lá. Ou psicopedagógico, que vai trabalhar mais a diminuição do estresse, da ansiedade, da autonomia, da interação com a equipe, como você sente. E o psicopedagógico aqui, que é conhecer a situação do paciente, a humanização, grupos de morte. A morte tem que ser discutida, tem que ser debatida. A questão aqui da sexualidade, da violência, às vezes em pronto-socorro você atende, muita gente que foi violentada. O psicoterápico, já que é o adoecimento, o atendimento, gerar aqui uma demanda, sustentar essa demanda, geralmente você tem que encaminhar, se ele não vai ficar muito tempo no hospital, você já tem que encaminhar para um atendimento mais profundo, ok? Vamos para a aula de hoje, então. Alguma dúvida em relação a essas aulas, pessoal? Eu estou com a imagem parada. Eu vou ter que sair, eu já volto, tá? Só um pouquinho. Consegui entrar. Menina, pensei que eu não ia mais, bloqueou tudo. Vamos lá, então. Então, vamos para a aula de hoje. Alguma dúvida até aqui? Não? Antes que eu me esqueça... depois eu falo.
Então, vamos lá para o slide de hoje, aula 4. Mas é triste isso aqui quando bloqueia. Alguma dúvida? Então, vamos continuar. Bom, nesse slide aqui, nós estamos vendo aqui o que é psicologia, que nós já trabalhamos, tá? Então, origina-se de quê? Do grego, estudo, a palavra, a alma, então é o estudo, o discurso. O que a psicologia vai estudar? Os sentimentos, os pensamentos, a razão, o inconsciente. Bom, o que são os sentimentos? É aquilo que eu sinto. Dor, alegria, felicidade, tristeza, ódio. Pensamento. Onde é que estão os pensamentos? Eles estão lá no cérebro, lá no sistema nervoso central, lá na memória. Memória a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A razão é aquilo que é palpável, é a objetividade. O inconsciente, muitas vezes eu não consigo acessar esse inconsciente. Então, a psicologia ela vai estudar o quê? O comportamento, que pode ser o comportamento humano ou de outros seres. Aí nós temos o quê? As diferentes áreas, humanas, biológicas e sociais. O que são essa ciência humana? É o ser humano, que ele tem o quê? Uma formação biológica, ele tem uma formação social, relacional, que daí entram os sentimentos, as relações. Aí nós vamos ter o quê? A psicologia contemporânea. O que é essa psicologia contemporânea? A psicologia atual, a produção de bens, essa sociedade. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Só 10% da população domina o volume maior de bens. Aí nós temos o quê? A prevenção. Quais são os 3 tipos de prevenção? Prevenção primária. O que é a prevenção primária? É a conscientização. É a mais barata, porque você vai trabalhar antes do acontecido. A prevenção secundária é aquela que já aconteceu, mas ainda não é crônico. Aí nós vamos ter o quê? A prevenção terciária, que já é uma coisa crônica. Os índices já são alarmantes. E aqui eu tenho o quê? Eu vou trabalhar a educação ou a reeducação. A educação ainda eu vou estar no processo da prevenção primária e secundária, a coisa ainda não é grave. Na reeducação já é o quê? Pandêmica. Então, o número de suicídios já é grande, o número de pessoas esquizofrênicas já é grande, e assim vai indo. Então, já é um caso grave. A consolidação dos processos sociais. Aqui nós temos o quê? A psicologia social, a psicologia comunitária, que vai trabalhar, fazer o trabalho social, trabalhar com a saúde mental das classes menos favorecidas. O restabelecimento desses processos mentais. Se eu não me derrubei, não.
que eu fiz aqui? Agora deu. E aqui nós temos o âmbito de pesquisa, a psicologia do desenvolvimento, que vai pesquisar a infância, que vai pesquisar a adolescência, pré-adolescência, o adulto, o idoso, a psicologia experimental, vai fazer pesquisas, verificar métodos novos, a psicologia cognitiva, que vai trabalhar o que? A questão da inteligência, a personalidade, né? A persona, a formação do nosso psique, a psicometria, que vai trabalhar com os testes psicológicos, vocês terão uma disciplina específica. E aqui nós vamos adentrar aonde? Na psicologia e na educação. Por que eu trago essa questão da educação? Nós já discutimos em outras aulas, não adianta às vezes só eu tratar aquela pessoa. Eu tenho que trabalhar o contexto. E a educação é o grande calo nosso, né? É um calo. Então, o que é a educação? São atividades voluntárias, sistemáticas, que vão trabalhar o que? O processo de conscientização crítica do conhecimento, que eu falei anteriormente. Qual é o ponto principal da formação de vocês? É o pensamento crítico reflexivo. A educação, ela pode ser trabalhada formal ou informal. Então, se você vai fazer um curso, você vai assistir uma palestra, você vai estudar, ou você vai aprender com o colega, com o vizinho, é informal, com a mãe, com o pai, com os amigos, com os filhos. Essa educação, ela vai ocorrer aonde? Na escola, num processo permanente, na família, na comunidade, nas redes sociais, na interação com quem? Com o meio. O que é a psicologia da educação? Ela vai estudar o quê? Os processos psicológicos relacionados a quê? As atividades educativas. Educativas. Eu tenho que entender. Eu vou atender uma criança, eu vou atender um adolescente. Outro dia, uma colega me ligou e disse: meu filho odeia ir para a escola. Eu falei: quantos anos ele tem? 6. Eu preciso entender isso. Como que é essa escola? Eu preciso entender das leis de diretrizes e bases, da questão do currículo base. Estamos aí na formatação do novo ensino médio. Tem gente que critica sem ler o documento. O documento tem 800 páginas, então tem que ler. Não é fácil, né, ler 800 páginas. Então, o estudo desses processos psicológicos, qual é o papel do psicólogo dentro da escola, dentro da educação? Ele vai fazer atendimento clínico? Não. Mas existe a escola que tem a escola clínica. Aí ele vai fazer o quê? O atendimento clínico. Igual a Uniandrade. A Uniandrade, ela tem a clínica escola. Então o estudante lá faz atendimento à comunidade. Que paciente é que não falta, né? Que a fila é enorme. Ok? Então, nós temos a clínica escola, mas, ao mesmo tempo, os estudantes de psicologia, eles atuam também e trabalham em instituições, que você não vai fazer atendimento clínico, mas você vai fazer um aconselhamento, você vai fazer uma orientação, você vai fazer uma escuta, ou você vai trabalhar com os professores, ou você vai trabalhar com os pais.
É muito importante trabalhar com a formação continuada desses professores, tá? Tá? Trabalhar com o quê? Trabalhar com esses professores, porque muitas vezes esse professor ele não tem conhecimento sobre o desenvolvimento, sobre o processo de aprendizagem, como nós psicólogos temos. Então, trabalhar as dimensões cognitivas, morais, afetivas, a socialização, os processos de aprendizagem. Escola, você tem muita coisa para fazer. A concepção de aprendizagem, qual é a abordagem de aprendizagem que essa escola trabalha? É uma escola mais tradicional, é uma escola mais inovadora, avaliando a prática pedagógica, porque muitas vezes existe uma queixa de que essa criança, esse adolescente não aprende, mas não é porque ele tem alguma disfunção. É o método, é a estratégia. Nós temos que entender que eu posso ter o quê? Um estudante que tem dificuldade de aprendizagem, então, ele vai ter aquela dificuldade de aprendizagem numa área específica, mas ele não tem nenhuma disfunção. Ou ele tem o quê? Um transtorno de aprendizagem. Vão lá, assistam os vídeos da Nádia Bossa. A Nádia Bossa é fantástica em relação aos transtornos de aprendizagem, que é dislalia, dislexia, descalculia, que é uma disfunção neurológica que precisa de quê? De um laudo, ou tem alguma deficiência, o cego é surdo, ou tem deficiências múltiplas, ou tem uma síndrome, enfim. A compreensão das fases do desenvolvimento. Então, às vezes, esse professor, ele não tem essa compreensão. O foco, a ação pedagógica, o ensino, e aqui o desenvolvimento. E aqui nós temos que entender, Por mais que eu vou lá, eu vou estudar as fases de Piaget, eu vou estudar Vygotsky, eu vou estudar Vallon, eu vou estudar Erik Erikson. Quem tiver um tempinho e ainda não leu nada sobre Erik Erikson, é muito bom. Erik Erikson, ele trouxe uma grande contribuição para a questão do adolescente. Engraçado, eu fui ler um pouco sobre a vida de Erik Erikson, e Erik Erikson, ele foi estudar adolescência porque ele entrou em conflito. Eu não lembro se o pai dele morreu na adolescência, eu não vou lembrar direito. Muito, muito bom o estudo de Erik Erikson. A questão aqui das relações, do desenvolvimento físico, social, das características. Estudar aqui o desenvolvimento, as funções, o homem, a aprendizagem. O que é essa aprendizagem? Eu vou estar trabalhando novos esquemas. Quantas coisas que vocês pensavam antes de adentrar a faculdade, agora vocês já pensam diferente. Então, quer dizer, são novos esquemas. As formas de pensar da sociedade pela criança. E aqui se estuda a aprendizagem desde a antiguidade, a Grécia, a Roma. E lá atrás não tinha psicologia, era pedagogia. Inclusive, eu fui ler os documentos bem antigos. Tinha a pedagogia terapêutica. Eu tive, porque eu fiz pedagogia nos anos 80, lá em Itajaí.
na Univale, na época não era Univale, tinha uma pedagoga que ela era terapeuta. Ela era terapeuta, minha professora. Eu lembro dela até hoje. Então, porque não tinha psicologia, não tinha esse avanço que tem hoje. Ó, pedagogia humanista, que daí entra o quê? Carl Roger aqui. Carl Roger trouxe uma grande contribuição para a escola tradicional, quebrar essa ruptura da escola tradicional e massacrante, né? De que a escola que castigava, que batia, que colocava de joelho no milho, tá? Colocava de joelho no milho. O Roger veio trazer essa compreensão, né? Essa questão do ser, que o estudante, o professor deixa de ser o centro das atenções, mas a criança, o estudante, passa a ser o centro. Aqui um pouco da história, isso aqui é mais só para conhecimento. Quem gosta de ler, leia o livro sobre a Idade Média. Se chama Idade Média. Eu tenho ele aqui em casa, mas ele é xerocado, ele está muito ruim. Ele está meio apagado. Eu até coloquei ali na minha lista para eu comprar, que eu quero ler novamente. A Idade Média, ela teve o período sangrento, né, o período de muita luta, mas ela teve uma fase muito importante da transformação da sociedade, da descoberta tecnológica, não a eletrônica, mas as tecnologias, ela teve um grande avanço. Então, muitas coisas que hoje nós temos na sociedade contemporânea, ela veio caminhando lá da Idade Média, bem interessante de entender isso. A religião, né, as crenças, o advento, o humanismo, a própria reforma, a história da aprendizagem, nós tivemos aí o Ivan Pavlov, que fez as experiências com os cães, tá? Que fez a experiência com os cães. Aí nós temos aqui Edmund Clark, Eduard, as leis que regem a aprendizagem, tá? O processo de alteração de conduta, o comportamento, o menos sistemática, as teorias da psicologia, daí nós vamos ter aí o Jung, né, o psicólogo alemão, que criou o primeiro manual de psicologia, então isso aqui é mais para conhecimento histórico. O associacionismo, o nível de consciência, as operações mentais, a relação com o sistema nervoso. Então, claro, nós passamos aqui que o sentimento ele está relacionado ao sistema nervoso. Nós falamos muito assim, né, que o sentimento está aqui, está no coração. Não, ele está no sistema nervoso. Só que ele responde aqui, geralmente, se você está ansiosa, se você está agoniado, está respondendo aqui. Mas ele está no sistema nervoso. Por isso que agora a neurociência, a neuropsicologia, ela está assim tão em evidência. A neuropsicopedagogia, um monte de questões voltadas para o estudo do cérebro, a introspecção, a observação interna. Aqui, Pavlov, a reflexologia, que vocês vão estudar aí dentro das teorias cognitivistas, dentro do behaviorismo, aliás, das comportamentalistas, os animais, os homens, os reflexos inatos, as respostas dos estímulos. O Watson, que foi o criador do behaviorismo, o pai da psicologia científica, porque através desses experimentos, eles conseguiram o quê?
comprovar que a psicologia era o quê? Uma ciência. A questão da resposta, do estímulo, o gestaltismo, as associações, as percepções, as estruturas, o conjunto da totalidade. A questão aqui da totalidade. Procurem lá, digitem lá no Google, quando vocês puderem, né, formas gestaltes, né? Você analisar a percepção, então, o que tem nessa figura, que imagens que tem. Hoje rola bastante aí nas redes sociais. A psicanálise, né, que ele estudou quem, né? Ele estudou a pulsão, o inconsciente. Piaget, que trouxe uma grande contribuição aí para o processo dinâmico da interação do sujeito com o objeto. E o conceito de comportamento, as respostas diferentes de cada comportamento, como eu já discuti anteriormente. E aqui eu trouxe uma sugestão de um filme, que é O Sorriso de Mona Lisa. É um filme bem interessante, porque ela vai ser professora numa escola só de meninas. E, claro, ela é uma mulher formada, moderna, e ela começa a mudar a vida dessas meninas. Daí começam os conflitos, começa a confusão toda aí na sociedade. Então, é bem interessante também, né? Hoje tem muitas séries, né? A minha sobrinha fala que eu só sei sugerir filme antigo. Eu só estudo, eu gosto mais dos filmes antigos mesmo. Não, tá? Ele é muito bom, isso mesmo. Pessoal, em relação ao papel da psicologia, do psicólogo, dentro do contexto escolar, o que nós temos que pensar? Tem muitas vertentes para ele atuar, para ele trabalhar. Ele pode trabalhar na questão da violência, na questão do uso de droga, na questão da depressão, na questão da ansiedade, da criminalidade, da orientação profissional. Isso é muito sério. Já existem, já em Montreal e outras regiões do planeta, universidades que você entra na universidade e o primeiro ano, ao invés de você escolher um curso, você vai trabalhar o autoconhecimento, você vai trabalhar o empreendedorismo, para depois você escolher um curso específico. Você vai trabalhar o autoconhecimento. Isso eu sinto falta. Eu acho que as universidades, elas deveriam de ter. Eu trabalhei um tempo, uns 10 anos numa universidade, que nós tínhamos um programa, eu e os psicólogos lá daquela instituição, que se chamava SER. Lógico, o estudante participava daquele programa se ele tinha interesse. Porque o que eu vejo? O processo educacional, muitas vezes, ele está muito mais preocupado em trabalhar a questão cognitiva do que a questão humana. Do que a questão humana, o autoconhecimento, a autoajuda. E nós estamos perdendo aí muitos jovens, pela questão de depressão, a questão do uso de droga, acidente. Nós temos muitos jovens hoje mutilados. Então, tem muita coisa aí para ser trabalhada. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar com a formação do professor, ele vai trabalhar com a gestão, com a família, ele vai trabalhar com programas que ele pode envolver a comunidade, trazer a comunidade para dentro da escola, a escola para a comunidade. Porque existe uma distância, infelizmente,
na educação como um todo relacionado à realidade. Se vocês pararem agora e fazerem uma autoavaliação, vocês vão verificar que muita coisa que vocês aprenderam no decorrer da escola, que foi muito blá, blá, blá. Que não serviu para nada. Que não serviu para nada. Até hoje, tá? Ai, daí agora, quando é que eu vou usar isso? Né? É igual a pessoa compra uma roupa nova, não quer usar, deixa ela no guarda-roupa. Aí, quando resolve usar, já está fora de moda. E o Edgar Morin, ele vai trazer o quê? Essa questão do conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? O conhecimento pertinente é aquilo que eu vou usar, que eu vou utilizar, que é útil. Que é útil. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês aprenderam hoje? Me contem. Acho que eu já estou um tempão falando. O que vocês aprenderam? Nada? Ih, ai, ai. Viajaram, então. Ficaram olhando o celular ou assistindo a aula? Não aprenderam nada, gente? O que é isso? Três perguntinhas aí, vão responder ainda. O que vocês aprenderam? O que vocês acharam? Professora, eu acho que foi bastante informação. Eu acho que a gente está processando ainda. Ainda? Ainda não aprenderam? Senhor! Ai, ai. Mais alguma questão? Não? Tem a colega com a mão levantada, eu acho. Edilvana, pode falar. Na verdade, eu não consigo baixar essa mão depois que eu levanto ela a primeira vez. Tá, peraí, é só tocar lá na mãozinha. Deixa eu ver. Vai lá, isso. Ah, tá, então tá. Ninguém tem nenhuma pergunta, nada? Tá tudo certo, então? Professora, como você falou ali um pouco da educação, né? Do olhar para a criança, como eu trabalho com criança e hoje em dia a gente percebe muito mais cedo os problemas, né? Então a gente acaba fazendo uma comparativa e acaba vendo algumas coisas ali. Então, por muitas vezes nossas crianças são encaminhadas e os professores têm que fazer um relatório do que percebem e tal, né? Isso. E muitas vezes chega lá todo esse relatório chega lá que a gente faz no mais caprichado possível, chega lá na frente e ninguém nem lê às vezes, né? E é difícil para a gente, como professora, a gente observando, vendo que aquela criança tem problema e tal, e que ela está sendo negligenciada ou demora até chegar num profissional. E assim como também sim, né? Tem professores que querem dar um diagnóstico. É incrível, sabe? Eu já vi professor olhar e falar assim, não, essa criança, eu acho que ela faltou oxigênio. Quando ela nasceu, só pode. Ela tem gente que faltou oxigênio. Eu falo, gente, não é obrigação da gente fazer isso. A gente leva para o pedagogo que vai tomar providência, passar a encaminhar para a família e tal. É complicado esse negócio do laudo, né? De ter um laudo, porque não existe uma equipe multidisciplinar até reunir de todo mundo, né? Mais ou menos, quando você falou, isso me remeteu muito ao que a gente vive, assim, sabe? É punk na escola, é punk, porque veja bem uma coisa. Hoje, o que as escolas têm? Elas têm um diretor, um coordenador, quando tem, um pedagogo. Então, como que esse pedagogo ele vai dar conta de tudo?
Ele não vai dar conta de tudo. Às vezes ele fica o dia inteiro apagando incêndio. Eu trabalhei muito tempo coordenando classe especial, sala de recurso, de aprendizagem. Eu vi muita coisa. E, infelizmente, existem professores e professores. É bem isso, recebe sim, Regiane, eu sei. Existe bem isso, eu sei muito bem. Então, existem professores e professores, existem professores excelentes. Não tem currículo flexibilização. E a escola ela é muito dentro de um quadrado. Então, ela quer colocar todos os estudantes dentro de um mesmo quadrado. Todos dentro do mesmo quadradinho, todo mundo vai aprender a mesma coisa, do mesmo jeito. Não, você pode ter um adolescente lá que não tem dificuldade de ler, o outro tem dificuldade de matemática, o outro tem dificuldade de interpretar, o outro tem dificuldade disso, de leitura. Você tem que usar o quê? Estratégias diferentes, diferenciadas. E aí nós vamos adentrar onde? Não só na adaptação curricular, mas também entra na singularidade, exatamente. E também nós vamos adentrar onde? Na flexibilização curricular. Porque o que é adaptação curricular? A adaptação curricular é quando eu vou lá e retiro o currículo. Não, isso aqui ele não vai dar conta. A flexibilização, não. Eu vou mudar a estratégia, que é o que o Pacheco traz, né? Quem trabalha na educação tem que ver lá a Escola da Ponte, a Escola do SESI, a Escola do SESI, a Escola da Ponte, a Reggio Emília, que são escolas aí mais inovadoras. Eles querem colocar todo mundo dentro do mesmo quadrado. Eu nunca esqueço, fui visitar uma escola, a professora sentada, que eu visitava, eu visitei as escolas durante muito tempo, a professora sentada, daí ela tinha uma pilha assim, uma pilha de coisa xerocada. Eu não sei para que pede caderno para os pais. Para colar a folha do caderno, então é mais econômico não pedir. Aí ela dava uma folhinha para cada um. Todo mundo pintando a letra A, todo mundo pintando a letra B, todo mundo pintando a letra 1. Daí eu comecei de criança por criança. Uma sabia ler, a outra sabia escrever. Então você vai ter que dar o quê? Atividades diferenciadas. Grupos diferentes. Hoje se fala muito de uma coisa que é algo extraordinário, que é trabalhar em pares. Nós trabalhávamos em pares muitos anos já, em Santa Catarina. O que é? Igual vocês começam a fazer grupinho, pares, O Leandro dá conta de uma coisa, a Josemara dá conta de outra, um ensina para o outro. Porque a criança aprende com a criança. A criança ela vai aprender muito melhor com a criança do que conosco. Porque a criança tem a linguagem dela. É igual o adolescente quer o quê? Ele quer andar com o adolescente. Não quer andar com a tia, velha. Porque é a linguagem dele, é o papo dele. Quer saber mais de ir pro cinema com a tia, Muito menos com a mãe, os caretices aí. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Okay. Então, hoje eu fiz uma revisão geral, aí qualquer coisa, deem mais uma olhada nos conteúdos e vamos trazendo as dúvidas. Eu vou fechar aqui a gravação.